Bom, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso seminário de Físico-Química, apresentado por mim, Marlon Norato, junto com meu colega Luigi e minha colega André Araújo. Então, vamos falar aqui a respeito, né, da Físico-Química sobre os gases, né? Então, escolhemos os 9 vídeos a respeito dos gases disponibilizados pelo professor Marcelo lá na playlist do YouTube, onde iremos discutir tanto gases ideais, gases reais, né, os estudos de Van der Waals e as principais leis e aplicações, né? Um trabalho resumidamente sobre esses estudos, né, como começou a equação do gás ideal, né, como foi postulada, como que depois foi feitas as correções para chegar o mais próximo possível do gás real. Então vamos lá. Né? O gás perfeito, né? O que é a famosa equação do gás perfeito, né? Ou do gás ideal, né? Então a equação PV igual a nRT, né? Sendo P a pressão, V volume, N a quantidade de matéria, R a constante dos gases universal e T a temperatura, né? Então, antes de entender como que funciona essa equação, como de onde que ela chegou, por que que é gás perfeito, temos que entender por onde que começou, né? Como que foi feito cada parte da equação para chegar nessa em qual que é tão conhecida, né? Mas antes temos que falar a respeito de sistema e vizinhança. Então, colocar isso aqui em mente para entender, né, os principais conceitos que vão vir adiante, né, as principais leis que vão vir. Então, o que que é um sistema, o que que é uma vizinhança, né, e essa fronteira. Então, por exemplo, o sistema é onde que os gases, né, vão estar concentrados ali se interagindo de alguma forma, e a vizinhança vai ser fora desse sistema. Então, vamos supor uma garrafa PET fechada, né? O sistema é o interior da garrafa PET e a vizinhança é o ambiente por fora dela, né? E essa fronteira vai ser justamente o plástico que divide os dois locais, e o gás dentro do sistema não vai interagir com o gás fora do sistema, né? Da vizinhança. Então, podemos começar aqui, né, a respeito como que funciona, né, a respeito da lei dos gases, a equação dos gases ideais. Então, primeiramente, quem postulou, né, o que digamos o começo assim da equação dos gases ideais é a lei de Boyle, onde fala que o volume é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, vamos observar essas duas imagens aqui e notar o que tem de diferente, né? Então, vai ver claramente que um desses sistemas é maior do que o outro, né? Esse sistema aqui ele é maior do que esse. Porém, temos que ter uma noção aqui de que a temperatura desse sistema é igual a desse, né, 300 Kelvin, e a quantidade de matéria também é idêntica dos dois sistemas. O que está mudando aqui é o volume e a pressão. Então, aqui nesse sistema está 35 atmosferas e nesse outro sistema está 69,5 atmosferas. Isso deve ao fato porque, se a matéria é conservada e a temperatura também, se a gente mudar o volume desse sistema, a temperatura também irá mudar inversamente, ou seja, quanto maior o volume, menor vai ser a pressão, e quanto menor o volume, maior vai ser a pressão. Então, aqui, com o volume maior, a pressão é menor. Com o volume menor, a pressão é maior. E o que significa essa pressão? Né? Por que, que a pressão é maior no sistema que é com volume menor e por que, que a pressão é menor no volume maior? Pressão é igual à força é, dessas moléculas, né, desses pontinhos vermelhos, batendo nas paredes do sistema. Então, a pressão vai ser essas moléculas, né, o movimento dessas moléculas se colidindo e colidindo com as paredes desse quadrado, né, desse sistema. Então, a pressão é isso. Então, é essa a força, né, o movimento que essas partículas ficam batendo nesse sistema. Então, quanto menor o sistema, mais essas partículas vão se colidir contra as paredes. Então, maior vai ser a pressão na fronteira entre o sistema e a vizinhança. Um exemplo aqui para explicar mais sobre a lei de Boyle é que você pega uma garrafa fechada, né, que vai ser o nosso sistema,
E vamos pegar, né, sem ter troca de gás nem nada, né, a matéria vai ser constante, né? Então todo o gás contido na garrafa vai ser o mesmo que depois, né? Então esse aqui vai ser a garrafa, é a mesma garrafa, só que o tamanho menor. Então se a gente pegar essa garrafa e diminuir de tamanho, as colisões aqui, né? As moléculas vão ter menos espaço e vão se colidir mais com as paredes é, do sistema. E com isso vai ter uma pressão maior do que a garrafa maior. Então, quanto maior o volume, menor a pressão. Enquanto menor o volume, maior a pressão. Partindo aqui agora para a lei de Charles, né, uma segunda lei que faz parte da equação dos gases ideais, é que o volume é proporcional à temperatura. Ou seja, o que significa? Então vamos para um exemplo mais prático aqui, de uma vez. Por exemplo, essa bexiga. Certo que a pressão ela varia de acordo com o número de colisões, né? Ou seja, neste caso, a pressão e a quantidade de matéria são constantes. Ou seja, o volume e a temperatura vai sofrer essa variação, porém a pressão vai permanecer a mesma. Ou seja, a pressão dentro dessa bexiga e dessa bexiga é a mesma. E por que que é essa diferença? Então, por exemplo, a gente pega um balão, coloca em cubos de gelo, né? Ou coloca na geladeira. O balão cheio desse ar fechado vai diminuir de seu tamanho, o seu volume vai diminuir, né? Porque a agitação das moléculas ali dentro vai ficando menor, elas vão colidindo menos e vão diminuir o volume da bexiga, né? Porque a pressão tem que ser constante dentro e fora da vizinhança, ou seja, a vizinhança e o sistema tem que ter a mesma pressão. Então, se a agitação das moléculas dentro da bexiga diminui, então o volume tende a diminuir para manter a pressão da vizinhança e do sistema iguais. Ou seja, se você pegar esse balão gelado aqui e aumentar a temperatura dele colocando aqui, as moléculas vão ficar mais agitadas. Porém, a pressão tem que permanecer constante. Para a pressão permanecer constante, o volume precisa aumentar para ter esse equilíbrio entre a vizinhança e o sistema, né, de pressão. Então, por exemplo, aqui está uma atmosfera de pressão aqui dentro e aqui fora também. Se aumenta a temperatura, aqui teria que aumentar a pressão. Porém, como a pressão é constante, só é possível aumentar aqui o volume, né, para conservar a pressão dentro do sistema e fora do sistema. Lei de Avogadro, né? Aqui é a última parte, é, digamos assim, que completa a equação dos gases perfeitos. Então, a lei de Avogadro diz que o volume é proporcional à quantidade de matéria. Então, voltando aqui, essas duas imagens que foi retirada de um site de mais interligado a questões educacionais, né, que o professor recomendou. E aqui diz o seguinte, né, duas imagens que é diferente. De novo, o tamanho dos sistemas são diferentes, né? Mas aqui a observação é que a temperatura está igual nos dois e a pressão também está igual nos dois. Ou seja, se o volume for variar, o volume só vai variar se aumentar ou diminuir a quantidade de matéria. Então a pressão e a temperatura vão permanecer constantes, certo? Então, por exemplo, aqui a diferença desses dois sistemas é que um contém pouca matéria, né? Poucas entre aspas, ele possui menos moléculas e aqui possui mais moléculas. A gente adicionou moléculas aqui nesse sistema. E quando a gente adiciona moléculas aqui e precisa manter a pressão, o volume tende a aumentar. Então, aqui tem X moléculas, por exemplo, 100, 200, e aqui tem 300, 500. Porém, como a pressão tem que permanecer a mesma, então a pressão é constante, o que tende a mudar aqui é o volume, né? Então, a pressão aqui é de 42,5 atmosferas
e a pressão aqui também é de 42,5 atmosferas, porém o seu volume é duas vezes maior, né, para manter essa constância de pressão dentro do sistema. Então, diante das leis abordadas, né, a lei de Boyle, lei de Charles e lei de Avogadro, é, a junção desses três conceitos é o que formou, no caso, a lei dos gases ideais, né, com a pequena adição aqui da constante universal dos gases. Então, é como se a gente unificasse todas essas três leis para essa equação, né, dos gases ideais. Né? E esses gases ideais não existem na prática, assim, de modo prático. Eles são um modelo para estudar e prever comportamentos de gases em condições normais, em condições ideais. Então, ele é uma ferramenta de estudo para a gente conseguir prever o comportamento desses gases nesses sistemas. Porém, vamos analisar aqui então esse princípio, né? O gráfico aqui é PVRT, né, de acordo com a pressão. Então, o comportamento de um gás ideal, né, hum, hum, com aumento gradual assim da pressão, né, de 0 para 1000 atms, era para ser assim, né, de qualquer gás em condição ideal. Porém, quando a gente vai ver na prática um gás real, né, a gente pega aqui, se a gente vai aumentando a pressão, a gente vê que possui níveis diferentes, né? As curvas não são iguais. Uns possuem uma curva linear, outro possui uma curva abaixo do nível ideal, depois sobe acima do nível ideal. Então, com essas observações, a gente entende que o gás real não é igual ao gás ideal, né? As condições reais são diferentes, né, de um gás ideal. Então, pensando assim, é que um cara chamado Van der Waals vai adicionar algumas correções nessa equação do gás perfeito. Então aqui, né, o que que é um gás real, né? O que diferencia um gás ideal com um gás real? Então, Van der Waals, né, trouxe algumas observações que adicionou correções do gás ideal, né, na equação do gás ideal. Minha voz está um pouco diferente porque minha garganta está péssima. Estou tentando melhorar aqui. Então, né, nesse gráfico aqui, né, volume molar, né, essa curva variando de acordo com o aumento de pressão. Então, temos aqui a curva vermelha, que é o gás ideal, e a curva verde, que é o argônio, que é o gás real. E qual que é a diferença, né? Por que que aqui o volume molar está maior, né, nas mesmas pressões? Isso é porque quanto a equação de gás ideal, ela não considerava o volume molecular de cada molécula. E nesse caso ela faz diferença. Então, na equação de gás ideal, o volume era considerado o volume todo de todos os gases juntos. Porém, não considerava eh, cada molécula. Cada molécula tem o seu próprio volume que não era considerada no gás ideal. Então, quanto mais a pressão aumenta, mais essa diferença vai fazendo falta, né? Vai sendo observada. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser o volume de um gás real do que um gás ideal. Então, por isso, Van der Waals trouxe essa correção, né? Somando esse volume que falta, né? O volume molecular que está faltando do gás ideal é adicionado aqui na equação. Então, né, em relação ao volume, né, o volume molar. Então, V é igual a nRT sobre P mais o volume molecular de cada uma, né, de cada molécula. Então, essa primeira parte foi corrigida da equação do gás ideal. Agora aqui nessa outra correção feita por Van der Waals, ele adicionou uma segunda constante, né, para corrigir, né, chegar o mais próximo possível do valor real, né, de um gás. Então, aqui um outro gráfico, né, agora pressão por temperatura, mostra que quanto menor a temperatura, vai ter uma diferença aqui, né, na curva de gás ideal
com o gás real. Então, aqui, por exemplo, é, o gás real sempre vai ter uma pressão menor, né? Quanto a temperatura for menor também. Então, aqui dá para ver uma clara diferença é, desses dois. E se no outro gráfico, né? Se o volume era maior do que o ideal, você tinha que somar uma constante para você chegar no nível mais preciso, né, do volume. Aqui é o oposto. Então, para você chegar numa pressão mais precisa, mais é, ideal, digamos assim, não ideal porque o ideal não existe, né? Não consegue na prática fazer isso. Mas para chegar no nível mais confiável de precisão, você vai ter que subtrair a pressão, né, a variação dessa pressão dos dois. Então, é, e essa, né, variação, né, esse porquê que existe essa variação, é porque não levava em consideração as interações entre as moléculas. Então, por exemplo, as moléculas elas se interagem uma com a outra dependendo da pressão e da temperatura. Porém, na equação de gás ideal, isso também não era levado em consideração. Não era postulado na equação. E então, a partir dessas observações feitas por Van der Waals, ele viu essa diferença, né, de pressão, temperatura, que há é, uma interação entre as moléculas. Então, se é sempre menor do que o gás ideal, então é só subtrair por uma constante de um para o outro. Então, se o gás ideal é assim, é essa curva, e a curva do gás real é sempre menor, então você tem que subtrair pela constante. Então, ao invés do volume, você tinha que somar para chegar no resultado real. Aqui você tem que subtrair, né, a constante para você chegar em uma resposta mais real para o sistema. Então aqui P é igual a nRT sobre V. Lembra que é o P porque estamos lidando com, né, a pressão de temperatura. Então menos a constante de N sobre V elevado ao quadrado. Então aqui chegamos à equação do gás real, né, que é a equação de Van der Waals, que vai pegar a equação do gás ideal, adicionar as duas correções, né, tanto do volume a nível molecular de cada molécula e também das interações entre essas moléculas do sistema. Então, pegando essas correções, colocando na equação do gás ideal e reorganizando, essa fica a equação de Van der Waals, a equação do gás real. Continuando, vamos falar um pouco sobre a equação do virial e a análise da curva de Van der Waals. Uma jornada aprofundada nas interações moleculares e no comportamento dos gases reais, onde vamos analisar alguns gráficos. Nesta apresentação, vamos explorar as complexidade dos gases reais, aprofundando-se nas equações do virial e na curva de Van der Waals, e analisá-las. A equação do virial é uma ferramenta fundamental para descrever o comportamento dos gases reais, expressando o fator de compressibilidade em uma série de potências inversas do volume molar ou da pressão. Esta equação permite uma análise mais precisa das interações moleculares em diferentes condições de temperatura e de pressão. Aqui vamos começar com uma introdução sobre os gases reais, a equação do virial, a análise dos coeficientes viriais, a equação de Van der Waals, a curva de Van der Waals e a isoterma crítica, significado físico-químico dos parâmetros de Van der Waals, comparação entre virial e Van der Waals e as limitações e aplicações. Com introdução, os gases ideais são um modelo simplificado, negligenciando o volume molecular e as interações intermoleculares.
No entanto, em condições de alta pressão e baixa temperatura, o comportamento dos gases se desvia significativamente desse modelo. Ou seja, em certas condições, o comportamento dos gases não é descrito pela equação dos gases ideais. A equação do virial. A equação do virial é uma série de potências em termos da densidade molar ou pressão, que descreve o comportamento de gases reais, fornecendo uma correção para o modelo de gás ideal. Dada pela equação abaixo, onde temos o B, C e D, que são coeficientes virais, ou seja, são dependentes da temperatura e das interações intermoleculares. Os termos subsequentes tornam-se menos importantes em baixas densidades. Análise dos coeficientes virais. Segundo os coeficientes, o segundo coeficiente viral, o B, domina-se uma densidade moderadas, relaciona-se com interações entre pares de moléculas, colisões binárias. Um B negativo indica predominância de forças atrativas, enquanto um B positivo indica predominância de forças repulsivas. Dando um exemplo em relação ao segundo coeficiente viral, como no caso de CO2 a 373 Kelvin, onde B é menos 149,7 centímetros cúbicos por mol, indica que as forças atrativas estão predominando. Isso faz com que a pressão real seja menor que a prevista pela lei do gás ideal. Por outro lado, quando B é maior, e o gás se comporta de maneira ideal numa ampla faixa de pressões. O terceiro coeficiente virial, o C, se torna-se importante em densidades mais altas, pois se relaciona com interações entre trios de moléculas, ou seja, são três moléculas interagindo entre si. Sua contribuição é menor que a B, na maioria das condições experimentais, mas é essencial para uma maior precisão. Ou seja, quanto mais coeficientes, mais opções de cálculo, se torna mais preciso a equação. Na temperatura de boiler, a temperatura em que B é igual a zero, nessa temperatura o gás se comporta de uma forma ideal para uma ampla faixa de pressões, pois as forças atrativas e repulsivas se equilibram. A equação de Van der Waals. Agora, fazendo uma abordagem mais simples sobre a equação, ela faz duas correções na equação do gás ideal. O primeiro introduz o parâmetro B, o covolume, que corrige o fato de que as moléculas têm um volume finito. E o segundo adiciona o parâmetro A, que considera as forças de atração entre as moléculas, reduzindo-se a pressão exercida pelo gás. Esses parâmetros A e B são constantes empíricas específicas para cada gás. Ou seja, esses coeficientes A e B, cada tipo de gás vai ser diferente para cada gás. Na curva de Van der Waals isoterma crítica, ou seja, esse gráfico, aqui mostra de certa forma, o diagrama de pressão
e volume de Van der Waals exibe uma região com três raízes para o volume em certas temperaturas, indicando a coexistência de fases líquidas e gasosas. Ou seja, aqui seria uma troca de fases, onde estão na fase líquida e vão passando para outra fase, onde estão na fase gasosa, no caso, e passa para a fase líquida, a liquefação. A isoterma crítica é a temperatura mais alta na qual a fase líquida pode existir, marcando o ponto de inflexão na curva, onde as fases se tornam indistinguíveis. Ou seja, aquele ponto onde há uma troca de fases, do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso. As fases gasosas acima da isomeria crítica, acima dessa temperatura, apenas fase gasosa é observada, independente da pressão aplicada. Ou seja, no caso, essa parte do braço. Também vale ressaltar que acima de uma dada temperatura, o gás se comporta de maneira mais regular, ou seja, o gráfico se torna mais previsível. No entanto, abaixo da temperatura crítica, as curvas previstas pela equação demonstram uma oscilação, uma anomalia, ou seja, essa anomalia, ou seja, quando o volume vai diminuindo, a pressão, teoricamente, iria aumentar. Porém, quando vai diminuindo o volume, chega a certo ponto que a pressão cai, para depois ter uma grande subida da pressão. Ou seja, esse ponto principal de caída seria a troca de fases, que no caso a equação de Van der Waals não aborda, sendo crucial entender que a oscilação é um artefato matemático da equação, ou seja, que o modelo de Van der Waals não foi projetado para descrever o processo físico da mudança entre fases em si. É um sistema real ao comprimir o gás nessa região. A pressão permanecerá constante enquanto o gás se liquefaz, o que faz uma linha horizontal no gráfico. A equação, no entanto, nos dá essa curva. Mesmo com essa limitação, a análise dessas isotermas é fundamental para prever o ponto crítico e as condições em que a liquefação pode ocorrer. Agora surge um modo. Como comparamos essas duas equações? O significado físico entre os parâmetros de Van der Waals. O parâmetro de atração A, ou seja, a atração, quantifica a força das interações atrativas entre as moléculas. Uma maior significa interações atrativas mais fortes, ou seja, uma atração maior, resultando em uma menor pressão a um dado volume e temperatura, desviando-se do gás da idealidade, ou seja, desviando da equação do gás ideal. Já o parâmetro B, com volume, representa o volume efetivo ocupado pelas moléculas e o volume mínimo inacessível às outras moléculas, refletindo ao tamanho finito das partículas. Um B maior, como explicado anteriormente, indica as moléculas maiores e menos espaço disponível para o movimento. Agora, comparação virial versus Van der Waals. A princípio, a equação do virial é a derivada de princípios da mecânica estatística, sendo teoricamente mais rigorosa e precisa. Seus coeficientes dão insígnias direitos sobre as interações de pares, trios e de ceteras. Já a equação de Van der Waals é semi-empírica e muito mais simples de usar, embora não descreva perfeitamente a transição de fases. Ela é excelente para uma compreensão qualitativa
e para prever o comportamento geral e o ponto crítico dos gases. A escolha entre elas realmente depende da precisão necessária e do contexto. Ou seja, em alguns contextos é melhor utilizar a equação do virial, em outros, mais simples, a equação de Van der Waals é excelente. Ambas são ferramentas valiosas, a escolha depende do contexto e da aplicação. Só para complementar, a equação do virial e a equação do virial são fundamentais para entender o comportamento dos gases reais. Ambas oferecem perspectivas distintas sobre as interações intermoleculares e o volume finito das moléculas essenciais para aplicações em diversas áreas da engenharia e física. Para o aprofundamento, tem textos que são consideráveis excelentes, que seriam outras equações de status, aplicações de engenharia química e teoria da perturbação dos fluidos reais. Agora, só para complementar, vamos falar algumas aplicações e curiosidades sobre ambas as equações, a de Van der Waals e posteriormente a de Virial. A equação de Van der Waals. Primeiro tópico, previsão de gases reais. Ela é fundamental para prever o comportamento de gases em alta pressões e baixa temperatura, onde o modelo ideal falha, ou seja, ela é mais previsível que o modelo ideal. Modelagem industrial. Ela a equação é essencial para o design e otimização de processos de compressão, liquefação, refrigeração em diversas indústrias, ou seja, a equação é muito importante a utilização. Termodinâmica avançada serve como base para o desenvolvimento da termodinâmica estática e teorias modernas do estado líquido. Quarto ponto, cálculo de equilíbrio, utilizada no cálculo de equilíbrio vapor-líquido e no projeto de reatores e outros equipamentos químicos. Agora passando para a versatilidade da equação virial. Primeiro ponto, dados experimentais. Permite um ajuste de alta precisão aos dados experimentais de gases reais, fornecendo uma descrição mais exata. Ou seja, ela, de certo modo, é mais precisa do que a equação de Van der Waals. Segundo ponto, engenharia química. A equação virial é crucial para o cálculo de propriedades termodinâmicas em engenharia química e na indústria petrolífera. Ou seja, no caso, a indústria petrolífera é essencial essa utilização dela. Terceiro ponto, misturas gasosas. Usada para modelar o comportamento de misturas gasosas em condições não ideais, otimizando processos. Correlacionadores. Auxilia no desenvolvimento de correlacionadores para prever propriedades de fluxo em diversos processos industriais, ou seja, ambas equações são de extrema importância para a indústria. Mais algumas curiosidades e aplicações inovadoras da equação de virial. Os coeficientes viriais podem ser obtidos por métodos experimentais ou cálculos numéricos complexos, ou seja, como demonstrado, quanto mais coeficientes viriais, mais precisa se torna a equação, porque envolve mais variáveis. Aplicada em estudos sobre forças de Van der Waals, atrativas e repulsivas em materiais, impactando na nanotecnologia, ou seja, atualmente os estudos estão avançando cada vez mais ao uso da nanotecnologia, tecnologia microscópica, tá? Sendo importante também para compreender a estabilidade de suspensões coloidais
e otimizar processos de lavagem e extração em várias indústrias. Ou seja, tudo relacionado à indústria necessita de tal modo da equação para tanto no processo de produção quanto de extração da matéria-prima. Por fim, esses foram alguns pontos abordados nesse tema. Boa noite, eu sou a Andreia e eu vou falar sobre coordenadas críticas e suas implicações no isotermo PV, ondulações de Van Hels, corrigidas no ponto crítico. O que são coordenadas críticas? Refere-se aos valores de pressão, volume e temperatura, que definem o ponto crítico de uma substância, onde as fases líquida, gasosa se tornam indistinguíveis. A isoterma PV é uma curva que representa as variações de pressão, volume de um sistema e temperatura constante, que é chamada de isotérmica. O ponto crítico é o ponto onde as substâncias pode existir um equilíbrio nas fases líquida e gasosa, simultaneamente. Acima da temperatura crítica, que é a sigla TC, é uma substância que não pode ser liquefeita, independentemente da pressão. A temperatura crítica, que é a sigla TC, é a temperatura acima de qual um gás não pode ser liquefeito, independentemente da pressão. A pressão que é crítica, que é a sigla PC, é a pressão necessária para liquefazer um gás à sua temperatura crítica. O volume crítico, que é a sigla DC, é o volume ocupado por uma quantidade específica de uma substância no ponto crítico. Comportamento de um gás real. Gás reais não segue a PV, que é NRT, que é a sigla, em condições externas. A importância de equações como Van Hels. A equação Van Hels introduz duas correções. Corrige as forças de atração entre as moléculas, pressão efetiva, e corrige o volume ocupado pelas moléculas, que é chamado de volume efetivo. Considera interações e volumes moleculares. Gráfico PV e isotermos. As curvas PV variam de acordo com a temperatura. O T é maior que o TC. A temperatura crítica, quando é maior assim, com temperatura maior que o TC, é chamado de comportamento gasoso. O T, que está em equilíbrio com o TC, que é a temperatura crítica, é o ponto crítico, onde há a inflexão da curva no meio do gráfico. A temperatura menor que a temperatura crítica é coexistência das fases entre o líquido e o vapor. Característica do ponto crítico. Eu vou mostrar agora um gráfico que fica melhor para a gente entender. Aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Aqui é o ponto de triplo, que é o ponto de equilíbrio, que é a fase líquida, fase sólida e o líquido incompreensível, e de acordo com o fluido supercrítico. Aqui o ponto crítico do vapor superaquecido, a temperatura crítica, que é o T. Agora eu vou falar sobre a equação de Van Hels. A equação é escrita como P mais A, abre parêntese N, dividido por V, fecha parênteses ao quadrado. Abre parênteses V menos NB, fecha parênteses NRT, onde a pressão, o P significa a pressão do gás, o volume é o volume do gás, N é o número de mols do gás, R é a constante universal dos gases, a T é a temperatura absoluta dos gases. A é o parâmetro que quantifica a atração intermolecular. O B é um parâmetro que quantifica o volume excluídos pelas moléculas. Agora eu vou falar como significa o que é isoterma. A isoterma é uma linha de um gráfico P e V, que representa o processo de temperatura constante. O processo isotérmico é uma transformação termodinâmica, onde a temperatura do sistema permanece constante. A lei de Boyle, para um gás ideal, P e V é igual a constante. É um processo isotérmico. P1, V1 é igual a P2, V2. Variáveis críticas.
PC é igual a 2T sobre VM menos B. Fecha parêntese, menos A é sobre V2. VC, 3B e TC, 8A sobre 27RB. PC, A sobre 27B2. Essas equações são as derivadas que a gente encontra. Agora, eu vou mostrar um gráfico de isoterma e variação da função crítica. Que aqui é a pressão e aqui é o volume. Quanto mais a temperatura for maior, tiver nesse ponto aqui, a temperatura sempre vai ser maior que a temperatura crítica. Quando tá, aqui é o meio, que é o centro da temperatura crítica, e aqui é quando é menor que a temperatura crítica, que o T vai ser menor que TC. Agora eu vou mostrar um gráfico de acordo com o que a gente aprendeu nesses 2 vídeos do YouTube, que foi separado pelo professor. Aqui, vou mostrar sobre a compreensão térmica de um gás ideal. Aqui ele desenhou a pressão e aqui é o volume. Aqui mostra que a pressão crítica e o volume crítico, que vai ser o centro, que é o PC e VC. Aqui é onde que está o P2 e V2. Aqui o V1, P1. E aqui é a temperatura constante. Agora, eu vou falar sobre a minha conclusão que eu tive nesse trabalho, nesses 2 vídeos e ao todo. Coordenadas críticas são essenciais para entender os gases reais. Isotérmicos revelam o comportamento de diferentes temperaturas. E a equação de Van Helmont melhora a previsão.